Olá, meu nome é Joel Donizete, sou professor titular do Instituto Federal Minas Gerais Campus Congonhas, tenho formação em engenharia civil, sou especialista em educação profissional e tecnológica, tenho mestrado na área de construção civil e estruturas, tenho doutorado na área de construções metálicas e serei o professor de vocês nesse curso. Então, nesse curso, nós daremos sequência aos conteúdos que foram trabalhados no módulo 1, dando o enfoque principal na modelagem paramétrica e trabalhando principalmente a quinta dimensão do BIM. Nessa aula de número 1, nós apresentaremos o projeto que vai ser desenvolvido e os resultados que a gente pretende obter com o curso. Trata-se de um projeto em 2 pavimentos. Nós fizemos um muro contornando todo o terreno, está sendo um terreno de 12 por 20, com a inclinação de 2 metros da frente para os fundos. No muro frontal, nós colocamos um gradil, colocamos um portão social e um portão de garagem. Se a gente subir um pouco aqui, né, se a gente olhar por cima aqui, a gente vai ver que nós fizemos aqui um jardim, nós colocamos algumas espécies vegetais. Aqui nesse vão da rampa também nós colocamos um jardim e no fundo também colocamos também um jardim. Então, e aqui nós colocamos todas as rampas, né, os pisos, nós colocamos com piso em concreto armado. Nós colocamos aqui uma rampa de garagem e aqui uma rampa, que nós fizemos uma rampa aqui acessível. Então, o passeio está o passeio está no nível 0 e a construção está 90 centímetros acima. Então, aqui nós fizemos, né, um nivelamento do terreno. Fizemos aqui, então, um acesso, uma escada para acessar esse nível e uma rampa também, conforme eu tinha falado, uma rampa aí acessível. Aqui nos fundos do terreno nós colocamos um talude e gramamos essa região aqui. Então aqui nós temos, a gente pode ver o detalhamento aqui desse talude, a gente fez o gramado, né? Colocamos uma árvore e a construção, nós colocamos nas regiões das portas, nós colocamos soleiras, né, conforme a gente tinha mostrado no módulo anterior, e na janela nós colocamos um peitoril de granito. Então foi diferente do que a gente fez no módulo anterior, que aqui nós modelamos, né, o peitoril mesmo. Então mostrando aqui, né, o peitoril pronto, a gente vai detalhar esse processo. O telhado aqui nós fizemos um telhado cerâmico em 2 águas, nós colocamos aqui as calhas, colocamos uma cumieira, então a gente vai mostrar o processo de inserção de cumieira nas regiões divisórias de água, nós vamos mostrar o processo de inserção de frontões, de sulfito em telhado, caso vocês queiram colocar. A gente vai mostrar o processo de inserção de rufos, né, como você inserir rufo, e aqui a gente também vai mostrar o processo, né, de você colocar o engradamento de um telhado, seja ele um engradamento para telhado de fibrocimento ou metálico ou engradamento para telhado cerâmico. A gente vai mostrar esse processo. Então, aqui no piso 1, nós colocamos uma sala, né? Aqui um banheiro e aqui uma cozinha. Depois, na vista 3D, a gente vai mostrar esse detalhamento desses ambientes. E aqui nós fizemos uma área de serviço. No segundo pavimento, nós colocamos um banheiro alinhado com o banheiro inferior, colocamos um escritório e colocamos aqui um quarto com a sacada. E essa sacada, então, ela vai servir de teto para a área de serviços. A gente vai mostrar todo o processo de configuração de materiais, né, de configuração desses materiais que foram inseridos, de acabamento, configuração de pintura, como você... Esse revestimento cerâmico que foi inserido aqui foi feito a partir de uma imagem tirada da internet, então a gente vai mostrar esse processo para vocês, como modelar um material a partir de imagem da internet, a partir de informações de fabricante, então a gente vai mostrar todo esse processo. Aqui então está detalhando em 3 dimensões os ambientes superiores. Vejam aqui o quarto, né, com a cama, o guarda-roupa e os criados mudos. Então veja aqui que nós inserimos um rodapé, a gente vai mostrar o processo de inserção de rodapé em madeira, então o piso também emadeirado. O processo de pintura, né, a pintura foi feita nos ambientes internos superiores, nós colocamos a mesma pintura, com exceção da parede aqui da escada, que nós colocamos uma pintura de cor diferente. Então, o corredor,
E o escritório nós fizemos no mesmo formato do quarto. Nós colocamos então, aqui no caso do escritório, uma bancada com um notebook. E nos banheiros a gente colocou os acabamentos de registro, nós colocamos também o chuveiro, um box aqui nessa região, uma bancada de lavatório e um vaso, depois já mostrar isso mais detalhes. E na região aqui da sacada, a gente colocou um rodapé, né, em granito. Aqui também nós estamos mostrando aqui os acabamentos, né, de registro que foram inseridos na área de serviço, né, o sifão dos tanques, né, as torneiras, então todas aqui detalhadas. Então aqui nós mostramos agora um projeto, a vista tridimensional do primeiro pavimento. Então vejo aqui que nós colocamos na sala um sofá com quadro decorativo, então a gente vai mostrar como inserir elementos decorativos para você poder fazer a renderização com esses elementos decorativos. A gente vai mostrar então esse processo a partir de imagens, né, que você pode tirar da internet, imagens que você tenha. E é diferente, né? Esse elemento decorativo não é uma imagem simplesmente que se aparece uma vista, é um elemento que você insere e ele vai aparecer em todas as vistas, né? Então ele é inserido como modelo do projeto. Então aqui nós estamos mostrando também a escada, né, que foi feita e uma escada, né, mais detalhada. A gente vai também ter vídeos adicionais mostrando outras informações em cada escada. Nós teremos um vídeo mostrando o processo completo, uma escada mais complexa, né? E aqui nós mostramos também a cozinha, né? A cozinha nós inserimos um fogão, uma bancada, então a gente vai mostrar o processo de configuração dessa bancada. A gente inseriu também aqui uma geladeira, um armário e uma mesa, uma mesinha aqui na região da cozinha. Então a gente vai mostrar esse processo. E aí a gente também vai fazer um processo mais completo de renderização e processo de renderização a gente vai fazer primeiro um processo de renderização diurna, então utilizando a iluminação natural. Então para isso nós vamos mostrar o processo de configuração do posicionamento do Sol, né? E também como configurar, como você posicionar o seu terreno em relação às coordenadas geográficas. Então, a gente está mostrando aqui que o terreno foi já posicionado em relação às direções norte e sul, então, ou seja, não simplesmente colocando uma imagem lá com a seta de norte, mostrando a direção norte, mas aqui inserindo mesmo a construção, seguindo as direções dos pontos cardeais, e para isso a gente vai utilizar informações da internet. Então, o posicionamento geográfico, né, latitude e longitude do terreno, a gente vai posicionar de acordo com informações inseridas aqui no próprio Revit e também por meio de imagens, que a gente também vai buscar utilizando o Google Maps. A gente vai mostrar o processo, então, de posicionar essa construção em relação a esses pontos cardeais. E aí, depois de configurados esse terreno, então veja aqui o posicionamento do terreno em relação à direção norte e sul, a gente pode fazer um estudo de insolação. Então a gente vai configurar o posicionamento desse sol, né? A gente pode também fazer um estudo de sombras. Vejam aqui que as sombras estão ativadas, a gente vai fazer um estudo de sombra e a gente vai poder então fazer uma avaliação, por exemplo, do estudo do sombreamento, né? Mudando o sol de posição. Então, por exemplo, eu vou mudar aqui, colocar um período mais cedo, 7 horas da manhã, vejo aqui que o Sol mudou de posição e o sombreamento apareceu nessa região. E a gente também pode fazer ao longo do ano. Então, posso colocar, por exemplo, aqui em janeiro. Então, vejo aqui que o Sol vai mudar de posição também. Então, a gente vai fazer o estudo do posicionamento do Sol, tanto no sentido leste-oeste, quanto na direção norte-sul. Leste-oeste ao longo do dia e norte-sul ao longo do ano. E após fazer esse processo, a gente vai mostrar o processo então de gerar a renderização. Então a gente vai mostrando aqui a renderização que foi feita, né? Então a gente vai mostrar todo o detalhamento desse processo de renderização, tanto renderização diurna quanto também a renderização noturna. Quando a gente vai mostrar então como você configurar as luminárias, aumentar a intensidade dessas luminárias, né? E também um processo de renderização interna, né? A gente vai mostrar também o processo de renderização interna, utilizando a iluminação natural, caso você queira que o seu ambiente, a sua construção, ela tenha uma iluminação natural e essa iluminação ela seja eficiente.
E a gente vai mostrar também um processo de renderização interna noturna, no qual a gente vai mostrar o detalhamento, né, de como você configurar a luminária, alterando os fatores fotométricos dessa luminária, né? Então, algo baseado no projeto luminotécnico, então a gente vai mostrar como você configurar para você avaliar, então, como que vai se dar, então, essa iluminação, tanto de forma natural, configurando o sol, como de forma artificial, configurando também a luminária. Aqui nós também temos as tabelas de quantitativos, a gente vai falar delas daqui a pouco, eu vou falar um pouco das vistas, né? Depois eu volto aqui. Só falar dessa tabela aqui de índices urbanísticos, né? Que é uma tabela onde ele faz o cálculo automatizado dos índices urbanísticos, né? Da taxa de ocupação, da taxa de permeabilidade, do coeficiente de aproveitamento, e a gente então mostra esse processo. Então aqui, né, a gente vai mostrar que o processo é todo automatizado, a gente não vai ter tanto cálculo manual, então a gente vai mostrar esse processo de automatização. Aqui nas folhas, né, de impressão, a gente está mostrando aqui um projeto de acabamentos que foi desenvolvido, então a gente vai mostrar esse processo, algo que no módulo anterior a gente não mostrou. Então a gente vai mostrar aqui um projeto de acabamentos da cozinha. Então veja aqui que nós fizemos um detalhamento de todas as vistas da cozinha, do piso, das paredes, da bancada, do teto. Então a gente vai mostrar como fazer esse projeto de acabamento. Então a gente faz uma planta baixa, né, com as elevações aqui indicadas, e a gente faz aqui então um detalhamento de todos os elementos. Lembrando aqui que essas informações que aparecem aqui não são textos que foram inseridos, não são legendas que foram inseridas aqui, não são nota de texto. Foi a identificação real dos materiais. Então eu inseri os materiais, coloquei as características dele lá, na hora que eu inseri, e aqui então eu só detalho os materiais. Aquilo que eu inseri de informação, ele vai buscar essas informações. Então é um processo automatizado. Então essas informações elas vão aparecer nas planilhas, vão aparecer em qualquer relatório, inclusive nessas plantas aqui de acabamento. Então tudo aqui foi detalhado. Então aqui nós fizemos um detalhamento da planta, nós fizemos um detalhamento da bancada, a gente vai mostrar então o processo de como fazer um detalhamento tridimensional, conforme está mostrado aqui. Aqui te mostra também uma planta, né, de forros. Essa planta ela é importante quando a gente quer, por exemplo, quando a gente tem um esquema de luminárias no teto e eu quero mostrar o posicionamento dessas luminárias, eu quero fazer o detalhamento, se eu quiser fazer, por exemplo, detalhamento de sanca no forro, se eu quiser mostrar algum recorte no forro, é possível também utilizando essa planta de forros, né, com todos os detalhamentos. E aqui nós geramos aquelas vistas. Então essas vistas estão indicadas aqui, vista 1, 2, 3, 4, elas foram detalhadas aqui. Então a gente tem aqui um detalhamento de uma das vistas. E agora voltando nas tabelas, então aqui essas tabelas elas são úteis, né, para que a gente faça o planejamento 5D, e a gente vai mostrar aqui nesse curso todo o processo para você gerar esse planejamento 5D, então todos os fatores que interferem nesse planejamento. Na verdade a gente mostra, né, os fatores que interferem no planejamento 4 e 5D, né? Além do 3D paramétrico, que é esse que a gente está fazendo aqui, mas a gente vai mostrar também o processo de planejamento 4 e 5D. E aí, como a gente está trabalhando aqui com o Revit, a gente vai focar mais no 5D que dá para fazer com o Revit. Então, todo o processo, conforme é feito de forma tradicional, né, como que alguns programas fazem utilizando plugins, alguns programas que existem no mercado fazem utilizando plugins, e a gente vai mostrar um processo também que vocês podem utilizar aqui, né, utilizando essas planilhas que foram geradas. Então, aqui as planilhas, todas elas já contabilizando os materiais, né, os quantitativos todos, a gente vai mostrar esse processo. Então aqui a parte de serviço de corte e aterro, a parte de paredes, então todos os elementos inseridos, né, com o quantitativo, as etapas, as referências, e aqui a gente está colocando essas informações, porque aquelas informações vão facilitar no momento que eu levar isso para a planilha orçamentária final. E após, então, com esses levantamentos feitos, eu posso finalizar a minha planilha orçamentária. Então, a gente mostra aqui essa planilha finalizada. A gente vai mostrar, então, o processo de montagem dessa planilha, o processo de automatização, né, dessa planilha. Aqui essa planilha não ficou completa porque algumas informações têm que vir de outros projetos que não é de arquitetura, como a parte de infraestrutura, superestrutura,
alguns itens de instalações elétricas, instalações hidráulicas. Mas vejam aqui que com o projeto arquitetônico a gente completa praticamente 90% da planilha orçamentária, e essa planilha ela faz todo o processo de automatização. Então, os quantitativos aqui a gente extrai do Revit, né, as informações vêm do Revit, os custos, né, unitários a gente vai tirar em planilhas aqui, que eu já deixei também aqui automatizado. A gente mostra o processo, inclusive, de como buscar essas planilhas, né? Como você buscar essas planilhas e colocarem elas aqui. Então, a gente pega 3 referências aqui, a gente mostra o processo de montagem, né, da estrutura analítica de projeto para esse planejamento 5D, e aí essa planilha ela está toda automatizada. Vejam aqui que as informações elas não tem nenhuma informação inserida de forma manual. Então, são todos links, né? Todas informações que foram buscadas aí de forma automatizada. Chegamos então ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês então na próxima aula.